Cara, você já sentiu aquela sensação de chegar ao final do ano e você percebeu que, cara, você tá no mesmo lugar do ano passado? Ou sentiu que o que você fazia não dava progresso e no final das contas você sempre tava na mesma? Bem, é exatamente isso que eu quero que você pense nesse vídeo. Meu nome é Cássio e, cara, os dias e os meses parecem sumir. E o pior, a gente tá em uma rotina tão rápida para nossa cabeça que simplesmente a gente não pensa nada diferente. E quando a gente pensa algo diferente, tipo começar a estudar para um concurso, criar um canal no YouTube ou fazer algo diferente que pode dar certo ou pode dar errado, nossa cabeça ou nossa mente diz, cara, a gente fracassou tanto na nossa vida que é melhor a gente nem ir pra frente com isso. Ou seja, a gente tem muito medo de errar. E quando a gente, cara, se esforça ao máximo para tentar, consegue postar lá o primeiro vídeo, dá muito errado. E na nossa perspectiva parece ser que não tem mais volta. É melhor a gente esperar o momento certo, os planetas se alinharem para a gente postar mais vídeos. Só que, cara, a questão aqui, sim, quando você erra, você tem que parar, realmente pensar sobre aquele erro e se aquele erro te afetou, mas não, cara, ficar parado. Sim, somente refletir quais foram as suas situações sobre aquele erro, por que aquele erro aconteceu, e entender mais sobre a plataforma, sobre o ambiente que você estava fazendo para tentar aquela coisa. Por exemplo, cara, você vai lá, começa a postar no YouTube. Se você não tem muito conhecimento e seu canal é a primeira vez que tem um vídeo lá, não vai dar muita visualização, mesmo com várias estratégias. Você tem que saber disso. E caso dê errado, você tem que estar preparado para, cara, é o normal. Você sempre, toda vez que errar, tem que analisar que, cara, beleza, o erro aconteceu porque eu fui ingênuo, eu tinha falta de conhecimento ou algo desse tipo. E saber que, cara, talvez o negócio seria estudar e testar. Sempre que surgir aquela lacuna de, não, cara, será que eu conseguiria fazer um vídeo desse jeito? Ou conseguiria explicar bem esse conteúdo que eu aprendi aqui? Em vez de você ficar nessa teoria de dar incerteza para você esperar um resultado mágico que diga que você conseguiu, você ir lá e fazer, não esperar nada e fazer o mínimo possível para, cara, você produzir algo de 1 minuto, mas seja o que você queria. Porque você sabe que para você acertar, você vai ter que errar muitas vezes. Então é melhor você ir errando, sabendo onde você errou e sabendo como continuar errando. E também tem que se lembrar que, cara, você tá vendo isso aqui em uma rede social e a rede social torna isso de você sentir que você tá parado, mas o mundo inteiro tá igual um foguete, ou mais horrível ainda, porque, cara, pode ter uma pessoa de 18 anos fazendo um monte de coisa e ficando rico, enquanto você aí tá pensando em algo que pode ou não te deixar rico, mas você ainda vai ter que fazer uma grande testagem da coisa para ver se aquilo vai para frente, enquanto aquele cara que tem a mesma idade que você conseguiu. E não só isso, ele tá incentivando as pessoas e dizendo, cara, olha como minha vida era antes. E olha também meus alunos. Todo mundo consegue. E quando você vai começar a testar, você vê que, cara, talvez eu não consiga. Tipo, eu não estou falando sobre o curso, mas sabe aquela sensação de, cara, você já testou tudo e mais um pouco do que deu certo pro influencer, para ele ficar rico.
Você já testou diversas formas do marketing digital. Você já testou tudo que tinha, que você achava que poderia dar muito certo e teve vários casos de sucesso. Aí você pensa, cara, eu não entendi meus erros, eu não tenho conhecimento. Será mesmo que eu conseguiria uma boa vida, uma boa estabilidade, como todos pregam? Eu não estou dizendo que você pode ou não conseguir, só que às vezes passa essa impressão de, cara, será mesmo que é desse jeito que falam que todo mundo consegue? E se for assim, por que eu sempre estou errando? Por que eu sempre não consigo um vídeo viral ou algo desse tipo? E é óbvio que pode aparecer uma pessoa muito rica aos 18 anos, mas você não pode levar ela em consideração, você não pode levar ninguém em consideração, porque, cara, eu não sei como é a vida desse rico jovem que conseguiu toda essa riqueza aos 18 anos, mas ele tem um conhecimento em uma área que provavelmente você não tem, enquanto você tem outro conhecimento em uma área que provavelmente ele não deve saber. Ou seja, os pontos de partida dele, o meu, o seu, são completamente diferentes e é melhor você partir desse ponto, encontrar pessoas que têm mesmo ponto de partida que você, que conseguiram sucesso para você pegar os principais e ir adaptando e depois moldando o que você quer, do que, cara, eu vi um cara super rico antes dos 30 anos. Tô ferrado. Cara, ele tem conhecimentos completamente diferentes de você e também ele tem motivações diferentes de você. Então, pense que, cara, tá ruim pra você, mas não porque tem o mundo inteiro tá se movendo, mas sim porque você não sabe o que fazer e quanto mais você ficar tocando nessa ferida de, não, cara, eu tô com medo de avançar, eu tô com medo de ir pra frente, mas olha só, o cara que é idêntico a mim, tem a mesma idade que mim, tá fazendo muita coisa. E pensando desse jeito, você entra naquele ciclo de estagnar completamente. Porque, pô, você já testou tudo em todas as áreas possíveis e você, pô, deu tudo errado. É melhor deixar do jeito que tá, mas, cara, você não deve fazer isso. Você deve pensar, cara, já que eu testei tantas coisas, pulei de galho em galho, quais as áreas que eu gostei mais? Ou quais as áreas que eu tenho mais facilidade de aprender? Porque sim, cara, você errou muito, mas pelo menos esses erros vão servir pra você, cara, eu não gosto dessa área. Tipo, você começou lá no marketing digital, você viu que, cara, você podia vender, podia editar vídeos, podia criar um canal no YouTube, poderia fazer várias coisas. E de primeira instância, você foi testando um por um. Quando deu o primeiro erro, você pulou para edição de vídeo. Aí depois você errou na edição de vídeo, você pulou para outra coisa. Mas você provavelmente deve ter gostado de algumas áreas ou ter mais facilidade de aprender alguma coisa. E é nisso que você deve focar. E caso você não queira fazer um longo reflexão sobre o que você quer testar para conseguir ver se você está andando e progredindo na vida, você pode pegar, cara, eu sou um cara mais tímido. Provavelmente eu vou gostar de coisas envolvendo computadores, envolvendo coisas que não dependem de eu falar com a pessoa. Então é melhor focar nessas áreas que sim eu vou conseguir mais facilidade de gostar e de aprender
E focar nessas áreas que, cara, só precisa você tá com o seu computador ali e editando um vídeo ou fazendo algo por trás. E caso você seja um cara que gosta de falar com muita gente, que tá sempre ativo, parecendo vida louca, você pode tentar vender, você pode fazer várias coisas, mas você tem que priorizar aquele negócio. Você encontrou uma que você sente afinidade e, cara, certamente você pensou, cara, eu consigo passar um ano nessa área. Você passa um ano nessa área, estudando, entregando currículo, indo atrás de clientes. Você vai fazer o máximo para, cara, testar se aquela área é realmente para você. Ou testar se aquele negócio que você quer é para você, seja academia, seja o que for. Você vai testar ao ponto de, cara, eu realmente gosto daquilo e vou levar para frente. E você tem que se lembrar que, cara, muitas das vezes, quando você pedir ajuda para uma pessoa, ela não vai ligar para você, ela só vai dar uma resposta vazia e rápida, porque você está atrapalhando a vida dela. Ou pensa o seguinte, você está focado nos seus problemas ou nos problemas das outras pessoas? Provavelmente você só está focado nos seus problemas e na sua vida. E as outras pessoas também estão nessa questão de só se preocupar com o que elas estão fazendo, os problemas dela. Então por que caramba elas vão te ajudar, sendo que elas têm mais prioridades? Elas têm a vida dela para antes cuidar de você. E fazendo isso você vai perceber que, cara, em algum momento eu vou ter que arrumar tempo. E esse tempo eu vou ter que arrumar tirando várias coisas que eu acho importante. Você vai precisar rever suas prioridades e ver, cara, eu quero começar na academia. Quais as coisas que me consomem muito tempo? Beleza, eu comecei na academia e vi que eu quero me estabelecer lá. Qual é a próxima coisa que eu quero fazer, mas eu tô entre aspas sem tempo? E entre aspas sem tempo é quando você passa muito tempo nas redes sociais ou passa muito tempo em um vício que, cara, é melhor você tirar da sua vida, porque agora sim tá parecendo quase nada, mas pode te atrapalhar muito no futuro. E sempre tem lacunas de tempo, você só precisa pensar que, cara, do jeito que tá, eu não quero. E eu sempre vou ter que fazer algo diferente, tentar, errar, ver se eu consigo mais estudar sobre aquela área para aí sim começar a dar certo. Ou seja, para eu estudar e fazer aquela coisa, eu vou precisar arrumar tempo. Então é melhor substituir e diminuir o tempo que eu passo nesses vícios do que ficar reclamando de eu não ter tempo, sendo que eu passo muito tempo nas redes sociais ou em algum vício que é muito simples eu tirar, mas está consumindo muito tempo. Então você olha para sua vida e dizer, cara, eu gasto muito tempo em jogos, é melhor eu parar de jogar jogos e focar no que eu quero. Porque já que a gente tá nessa rotina de não, cara, acorda, trabalho, chega em casa, dorme. Você percebe que essa rotina vai continuar para sempre se você não fazer algo diferente. Então, mesmo que seja complicado, mesmo que você tenha que dormir mais tarde, faça isso. Arrume tempo. O importante é você ter consistência. É você fazer aos poucos e aprendendo aos poucos para depois você ir atrás de mais conhecimento, atrás de mais discernimento e saber se eu consigo ir mais para frente. E você vai começar lendo um capítulo, arrumando a cama ou pensando agir. Pensar antes de agir em um
problema difícil ou em um momento difícil, você vai pensar, cara, se eu errei muito nas áreas que eu tentei, talvez seja por causa da minha mente. Então, o que é que me deixou desse jeito? Não seria melhor fazer coisas que deixam minha mente mais disposta, tipo ler um capítulo de um livro todo dia, arrumar minha cama que já me deixa mais disposto, fazer várias coisas que são muito simples, mas eu consigo realizar sem precisar de muito conhecimento e sem ser complicado, porque, cara, é muito fácil arrumar uma cama, é muito fácil ler um capítulo de um livro e você vai conseguir ter mais vontade de ir atrás de vários conhecimentos fazendo aos poucos. Porque você não está jogando um monte de informação que você não conhece, você está indo aos poucos e quando aparece lá aquela lacuna de conhecimento, você pode ir atrás sem pressa e saber aonde é exatamente essa lacuna de conhecimento. E outra coisa que você tem que tirar da sua mente é que não dá mais tempo. Cara, se você conseguiu cumprir uma meta, foi pra academia uma semana inteira, conseguiu um vídeo de 200 vezes, conseguiu um vídeo viral ou algo desse tipo, quer dizer que você ainda tem sinal para mudar. Se você conseguir uma meta, você ainda pode mudar, ainda pode fazer coisas diferentes. Por mais que fique difícil, ainda tem tempo para você mudar, fazer coisas diferentes e conseguir. O que você tem que focar hoje ou no dia que você for começar é fazer o mínimo para você postar um vídeo ou para ir para academia, mas fazer o mínimo para começar em um ciclo infinito de você sempre fazer aquela coisa, você se sentir estranho e até desanimado quando você não faz aquela coisa que você achava difícil ou era estressante para você, mas você via que, cara, se eu fazer isso, eu vou ter uma vida melhor ou eu vou ter a vida como eu quero. Então é isso, galera. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa o like e um bom amanhã.